Oi, gente! Hoje é um vídeo super especial, que se eu falar muito eu até me emociono. Trouxe uma pessoa que, além de ter um carinho enorme por ela, nós juntas conseguimos algo incrível, né? É uma paciente que é minha comadre e ela tem o diagnóstico de endometriose. E junto com isso sempre veio o maior receio dela, né? Não conseguir engravidar. Então, fica até o final desse vídeo que você vai se surpreender com tudo que nós vamos falar hoje. Então, gente, essa é a Diana Rocha. Oi, gente, que felicidade estar aqui para falar disso. Ai, muito obrigada. E hoje nós iremos conversar sobre a trajetória da Diana, né? Desde o início do diagnóstico de endometriose, como ela recebeu essa notícia e todas as dificuldades que a endometriose disfuncional, né, descontrolada, trazia para a vida dela. Vamos falar um pouquinho sobre isso, Diana? Vamos. É um assunto muito delicado, assim, quando eu lembro de toda essa partezinha inicial, porque eu sempre tive cólicas fortes, sempre, toda a vida, desde o iniciozinho, ali nos 13, 14 anos, quando começou esse período menstrual, eu sempre tive cólicas muito fortes, sempre sofri com isso. E depois no ano de 2021, acredito, ficou muito intensa. E aí eu busquei, né, médicos aqui em Sobral, e aí já me deram essa possibilidade de ser endometriose, que eu ainda muito pouco falado. Era um assunto que eu não escutava. Eu acho que deu um boom depois que a Anitta falou. Sim. Acredito que foi um estouro. E aí, muito pouco falado, me causou muitas dúvidas. Lia muita coisa, que aí na internet tem um monte de coisa que você se perde, enfim. E aí fui para Fortaleza, que era o mais indicado, uma médica que era especializada, né? Para fazer o mapeamento, para avaliar todos esses focos, né? E aí, chegando lá, foi isso. Fez esse mapeamento. Era uma endometriose de nível avançado, não sei se é esse nome que se dá, mas com muitos focos em todos os órgãos, né? E aí foi muito duro, assim, ouvir, porque eu tinha acabado de ser pedida em casamento. A pessoa já meio que cria um roteirinho da vida ali, né? De, vou casar, depois de um tempinho vou ter filho, né? E aí ela foi bem rude até, né? De dizer que tinha essa dificuldade, que possivelmente, né, eu precisaria fazer uma fertilização, né, já foi falando disso, e algo que a pessoa que é leiga não entende tanto, e também por ser um assunto tão pouco falado, você já, tipo assim, meu Deus, não vou conseguir, né, já criava isso. E aí foi bem duro. Sim. E, gente, a endometriose, para quem não, né, o que é a endometriose profunda? É exatamente os focos de endometriose em vários cantos, né, do organismo da mulher, principalmente nessa região pélvica, então, na bexiga, no intestino. Então, ela realmente é uma endometriose que é um pouco mais difícil de tratar, porque o processo inflamatório, ele tá mais sistêmico, e aí, muitas vezes, essa paciente, inicialmente, é dado para ela uma única solução, que é a cirurgia. E nós sabemos e a Diana vai falar isso para vocês, que não necessariamente o último caso dessa paciente e a única solução para ela é a cirurgia. Sim, e tinha sido isso, né? Assim, o final da consulta, depois passei por outros médicos, né? Porque eu ficava meio que buscando, meu Deus, preciso de uma solução, quero ouvir outra coisa, né? E aí passei por outros médicos, e aí já tinha na minha última consulta, né? Antes de chegar até a parte nutricional, eu fui e já era um tratamento para cirurgia. O direcionamento já era esse. Vamos aqui ter esse tempo, dentro desse tempo a gente vai preparar a cirurgia, né? Já veja com plano, como que funciona. Enfim, já era todo um direcionamento focado nisso, né? Sim. E é interessante, gente, quando a Diana ela veio me procurar e conversando, né, nós somos amigas. E aí eu fiquei muito preocupada, porque eu sempre soube desse sonho dela de ser mãe. E aí me preocupou, eu disse a Diana, realmente, gente, não estou falando que a cirurgia ela não é necessária, mas antes da cirurgia, inclusive para chegar na cirurgia muitas pacientes, é muito comum mulheres que fazem a cirurgia, que não cuidam do processo inflamatório sistêmico, essa endometriose voltar. Então, isso me preocupou, porque com o sonho dela de ser mãe, nunca é a primeira coisa a se fazer pensar na cirurgia. A gente tem que desinflamar essa mulher. E nós sabemos que a cirurgia pode sim reduzir essa reserva ovariana e dificultar o processo de gravidez.
Sim, é um risco, né? E isso era um medo também muito grande, porque, tipo, tinha casos. Tem inclusive, colega de trabalho que disse que foi fazer a cirurgia e perfurou uma coisa. Então, assim, era um medo. Tudo gerava muito medo, né? Então, eu queria ir realmente por um meio que fosse essa desinflamação e tentar chegar, mesmo que chegasse até a cirurgia, mas chegasse de uma forma que estivesse pronta, digamos assim, né? E aí, Diana, eu não recordo muito, mas você vai saber responder. De todos esses médicos que você foi, alguém chegou para te falar, Diana, cuida da parte sistêmica, vá procurar um nutricionista, vá tratar a parte inflamatória? Alguém chegou para ti ou foi porque nós somos amigas e eu te falei? Eu não lembro disso. Eu acredito que quando eu fui, eu acho que eu fui primeiro e depois contei para a médica que tinha ido. Aí ela disse, isso é perfeito, porque já vai preparando, porque eu já fui até com resultados, né? Sim. Porque logo que a gente começou a dieta em si, acho que vai falar mais disso, era muito restrito, era sofrido, porque né, eu tinha uma alimentação, eu gosto muito de comer, gente, muito de comer, e aí eu tinha uma alimentação assim, meus horários é muito corrido, então tinha dia que eu passava o dia inteiro sem comer, chegava e pedia um food truck. Né? E a Diana, gente, a Diana é cerimonialista. Então, a rotina de cerimonialista passa muitas vezes, dorme muito tarde, porque os eventos acontecem à noite. Então, essa rotina dela também dificultava muito o processo dela. Sim. Era bem difícil. Em relação a comer e horário, era tipo assim, uma coisa que eu tinha que estar ali fazendo um ajuste. Então, foi difícil esse processo para me adaptar com essa nova rotina de comer as coisinhas que eu precisava, no horário que eu precisava. E aí, quando eu cheguei para ela já com resultados doutora, não tô sentindo dor. Não tô, antes até do outro mapeamento, né? Porque eu fiz e teve toda essa situação, todos esses focos, toda essa inflamação em vários órgãos. E depois eu fui para depois de talvez 6 meses que a gente já estava junto, mais ou menos. E aí, quando eu fui, ela já vendo o resultado, sem fazer o mapeamento, só das minhas informações, sem dores, conseguindo dormir melhor, tendo mais disposição, porque era outra coisa. Era muito difícil, assim, à disposição. E eu sou uma pessoa muito ativa, então eu sentia muito essa falta, assim, de, tipo assim, acordar com vontade de treinar, com vontade de ir trabalhar, era uma indisposição muito grande, né? E é interessante essa pergunta que eu fiz, né, inicialmente para a Diana, se algum profissional, o médico que diagnosticou, os médicos que ela passaram, falaram sobre desinflamar. Muitas vezes não, Diana. E é importante, né, você que está assistindo esse vídeo, está em acompanhamento, muitas vezes o profissional que está lhe acompanhando não vai lhe falar. Graças a Deus, cada vez mais, e o objetivo desse canal é trazer informação para você e para a sua família, né, a mulher que tem endometriose, para todos que estão juntos, né, dentro desse processo, porque a mulher ela não pode estar junta, não pode estar sozinha, ela tem que estar junto com quem ama ela, quem está do lado dela. Porque os profissionais eles precisam entender que a endometriose é uma doença inflamatória. Então eu não consigo jogar pedra na parede e querer que a parede não seja lesionada, não caia o reboco, né? Então nós temos que tratar essa inflamação. Então os profissionais de saúde eles precisam abrir a mente que o tratamento da endometriose ela é muito disciplinar. Ele precisa do psicólogo porque essa parte emocional é muito difícil. O fisioterapeuta que trabalha com fisioterapia pélvica, o médico, o nutricionista, para a gente conseguir colocar essa mulher dentro de uma redoma de cuidado, né? Sim. Então, quando a Diana chegou para conversar comigo, e aí a gente começou os atendimentos, né, Ed? A primeira coisa, eu disse, Diana, o que é que tu sente? Então, ela tinha muita prisão de ventre, né, muita fadiga, porque realmente esse processo inflamatório diminui as mitocôndrias, né, que é onde a gente forma energia dentro do nosso corpo, então a mulher vai ter fadiga, cansaço. Eu atendo mulheres, Diana, que dizem assim, doutora, as pessoas me chamam de preguiçosa. Sim. Eu me culpava, como assim, gente? Eu não sou assim, eu não posso ficar com essa... Eu forçava, eu ia, não deixava de ir. Mas eu ficava, meu Deus, eu ficava buscando forças, assim, pra tentar seguir, né? E era bem, bem difícil mesmo, muita indisposição, muita falta de vontade de fazer qualquer coisa, a não ser ficar ali no seu cantinho, deitado. E principalmente quando estava próximo ou no período, porque aí era realmente muito difícil.
Por conta das tem muitas cólicas. dores, sim, né? muitas dores. Então, a mulher com endometriose, a gente não pode focar que ela só sente dor no período menstrual. A inflamação é sistêmica, então no período menstrual ela vai sentir um pouco mais. Intensa. Mas ela vai ter a fadiga, ela tem um cansaço, ela tem a queda de cabelo, ela tem alteração no cortisol, no hormônio, na melatonina, então ela não dorme bem, aí que já acorda mais cansada, aumenta o processo inflamatório. E aí, me fala um pouquinho como era teu processo do trato gastrointestinal, porque o objetivo principal desse vídeo é você, mulher, que tem todos esses sintomas, se conectar. Eu sempre digo, o autoconhecimento ele é o mais importante para o diagnóstico. Né? Porque muitas vezes nós mulheres somos colocadas dentro de uma condição que é normal sentir dor. É normal sentir dor. Nossas avós diziam assim, quando casar passa. Quando menstruar, quando estiver mais velha, besteira, e é início de menstruação, mais velha passa. E não passa. Pelo contrário, eu digo, Diana, que a endometriose é como se fosse o cupim. Não tem aquele bichinho que come madeira? Sim, ele começa lá no seu guarda-roupa, no cantinho, aí não cuidou, aí vai aumentando, daqui a pouco você perde o móvel. Sim. Então a endometriose, ela é desse jeito, ela começa pequenininha, ela vai aumentando, daqui a pouco ela se torna uma endometriose profunda. Sim. Então, o trato gastrointestinal, ele é um alerta, meninas, ele é um alerta para você desconfiar. Será que eu tenho endometriose? Então, fala pra gente sobre os teus sintomas. Pronto, eu acho que eu digo que eu tinha endometriose desde sempre, desde o início do ciclo, né, da menstruação, eu acho que eu já tinha endometriose, porque eu sempre sentia dores muito fortes, né, e eu sempre tive prisão de ventre, sempre assim, das pessoas se admirarem quando eu dizia assim, eu fico aqui 3 dias, 4 dias, né? Era tipo coisa séria mesmo. E como eu não tinha conhecimento, eu achava normal. Não, tem gente que tem um intestino mais rápido e o meu é um intestino lento. Eu achava normal, entendeu? Porque, como eu disse, era muito pouco falado. Então, eu sofria muito com isso. Essa questão da prisão de ventre é algo que você conhece muito bem sobre, tipo, causa muitas outras coisas. Estresse, impaciência, enfim. E tinha muitas gases, muito... Aquela barriga de grávida de 3 meses, sempre, né? Sempre. Eu sempre me senti muito inchada. Tanto que quando a gente começou o processo, não sei se já pode falar agora disso, mas quando a gente começou, foi muito rápido esse desinchaço. Então as pessoas chegavam, nossa, como tu tá magra, mas não era nem perca de peso em si, era realmente esse desinchaço, da barriga realmente tá estufada, né? Enfim. E aí, esses eram os sintomas, assim, que eu... Fora a dor, né? Como você disse, era tipo, mas no período menstrual todo mundo sente cólica. Sendo que a intensidade da cólica... Era incapacitante, né? Demais mesmo, né? De eu ter que ir realmente no hospital para injetável, porque não tinha remédio que passasse, né? E aí tinha essa questão muito, que assim, a coisa que eu mais sentia, né? Fora a dor, era essa questão da gases e do intestino preso, era assim... como parte principal, digamos assim. Então você, mulher, que tem esses sintomas do trato gastrointestinal, e é muito comum confundir a endometriose com síndrome do intestino irritado. Aí a paciente vai lá, vai no gastro, vai na nutricionista, melhora a alimentação e dá uma melhorada nas gases. Então era síndrome do intestino irritado. Só que é a endometriose, né? E a endometriose vai piorando e ela tá lá escura. Pra você ter noção, hoje no Brasil, as mulheres estão demorando em torno de 7 anos para um diagnóstico. Meu Deus. 7 anos sofrendo. 7 anos sofrendo. Então é por isso que nós estamos aqui para ajudar todas essas mulheres que precisam dessa luz, né? Então, gente, quando a Diana chegou lá no consultório, nós começamos um processo, né? Um protocolo de fertilidade, um protocolo para a endometriose. E o que acontece? Nós precisamos de cara diminuir a inflamação dessa mulher. E a inflamação da endometriose, ela começa no intestino. A gente sempre brinca que não sabe o que é que veio primeiro, o ovo ou a galinha. A endometriose que gerou o processo inflamatório ou o processo inflamatório do intestino que aumentou a inflamação e positivou a endometriose, mas eles estão intimamente ligados. E aí o plano alimentar, de fato, para um tratamento de endometriose, ele é um pouquinho restritivo, né? Mas eu sempre digo que compensa, né? Pouquinho não, é muito. Para quem gosta de comer, gente, é muito restritivo. Pra quem gosta. Mas depois que você começa a receber o retorno, né, daquele negócio do retorno desse sofrimento em relação à dieta é muito válido. Sim. E aí nós precisamos tirar alimentos com potencial inflamatório, inclusive já confere os outros vídeos aqui do canal que eu estou falando muito especificamente sobre alimentos que têm um potencial inflamatório e como melhorar tudo isso, tá?
E junto com isso, nós iniciamos toda uma suplementação de desintoxicação, tá? O que acontece? Vocês imaginam que a Ediana sempre teve o objetivo de engravidar. Você pega um aquário, então o corpo da mulher é um aquário, e você bota lá o aquário, as plantinhas, bota vários peixinhos e a melhor ração para esse peixe. Mas o aquário começa a ficar sujo. O lugar que sai a sujeirinha, né, do aquário está entupido. Ou seja, aí você chega, poxa, Ismene, eu tô colocando foi o melhor aquário, o aquário mais caro, a melhor água, o melhor alimento, a melhor ração, os peixes estão morrendo, porque esse aquário tá sujo. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer com a mulher é desinflamar essa mulher, limpar as toxinas dessa mulher, melhorar o perfil imunológico dela, porque a endometriose ele tem total a ver com a imunidade. Então, quando nós retiramos e melhoramos o intestino, esse intestino desinflama, começa a passar menos toxina para a corrente sanguínea, essa mulher começa uma autolimpeza no corpo. E existe realmente uma melhora, muitas vezes, rápida, gente. Claro, tem mulheres que têm um potencial inflamatório que demora um pouco mais, outras um pouco menos, mas a melhora é certa. Né? E aí nós temos a Ediana para nos falar isso hoje. Sim. E aí o melhor, gente, o melhor, que dentro desse processo, em 6 meses, a Ediana me escreve um texto, que ela é dessas, quando ela vai dar notícia, ela escreve um texto. Quando eu vejo um texto, eu já vejo que a notícia é boa. Graças a Deus, nunca teve ruim, né? E a Ediana escreve um texto. Fala aí, amiga. Ai, gente, essa parte é a parte melhor de falar. Mas primeiro tu fala do resultado do mapeamento. Sim. Logo depois dos 6 meses, como eu disse, né? Foi difícil, de fato, para quem, como eu disse, talvez para outras pessoas seja mais fácil, porque como eu gosto muito de comer, comia muito desregrado, enfim. Mas ela foi muito disciplinada. Aí também foi o orgulho da Nutri, sempre foi muito disciplinada. Teve isso. Então, quando tudo aconteceu, quando a Ismênia viu, me explicou, é muito válido essa questão de você entender o que é que você está fazendo, porque aí você quer fazer. Quando você sabe os benefícios que pode acontecer, então você quer fazer. Que eu nunca tinha feito dieta. Eu era uma pedra no sapato da Ismênia, mas enfim. E aí, quando eu comecei a fazer, e foi rápido, graças a Deus, como ela disse, tem pessoas que é mais rápido, o meu foi rápido. 6 meses é rápido, né? E aí, logo eu comecei a sentir, né, toda essa evolução, mais disposição, dormia melhor, que outro fator também que eu não comentei, mas a questão do sono também não era aquele sono direitinho, regular, não era. E aí já melhorou a questão do sono, melhorou tudo. Eu acho que aquele ditado, a gente é o que a gente come, eu nunca tinha vivido isso, mas é de fato. E aí pronto, melhorou tudo. Toda essa parte do intestino, né, da funcionabilidade do intestino, a questão da gases, né, que é uma dor muito insuportável, quem tem sabe, irradia pro coração, pras costas, enfim. E aí depois dos 6 meses, eu já conto, eu voltei eu voltei para um outro especialista, né, de endometriose, que trabalha com essa parte de mapeamento, né, que é um exame bem invasivo e tudo, mas que consegue ver todos esses focos de endometriose, enfim. E aí, quando eu voltei, detalhe, na primeira vez que eu tinha ido, o meu ovário tava, tipo, acho que o normal é 10, uma coisa assim, né? E o meu tava 70, 77, tem até a Ismênia tem provas, né? Tem todas as fotos. Todos os antes e depois. E aí tava 77, alguma coisa, enfim. E aí, quando eu voltei, ovário no tamanho normal, tipo, 5 por... Enfim, eu não vou lembrar exatamente os números, mas normal. Todos os focos de endometriose desinflamados, alguns até desapareceram. Então, assim, eu fiz mesmo testão, porque vocês imaginam receber essa notícia, né? E o médico meu que ficava procurando ali alguma coisa, aqui não, só tem esse focozinho aqui. Foi o mesmo médico que fez os 2 exames, ele não acreditava, né? Foi o que você fez. Era tipo assim, aí foi, como eu disse, né? Depois que eles vêm, eles ficam, realmente a dieta, né? Mas ele ficava meio que procurando, porque ele via que a minha realidade inicial, quando eu fui antes de todo esse tratamento, era muito sério, né? Então ele ficava assim meio que, opa, a medicina não tá explicando isso aqui, né? Sim, meio que... Sim. Mas foi uma felicidade muito grande, porque eu já estava sentindo em relação à vida, né? Em relação a não estar sentindo dor, em relação a não estar
tendo indisposição, né? E aí quando você comprova que você vai no médico que lhe atendeu 6 meses antes, você comprova tudo isso, meu Deus, é de fato extraordinário, uma alegria, né? meu Deus. E aí a gente vê realmente a ação de Deus nos mostrando, que eu sempre digo, Deus nos deu o que há de básico, comida e água. Sim. Né? Então, a ação de Deus em tudo isso, né? E aí a Ediana é uma mulher de muita fé, Sim, né? E aí eu chego a me emociono com isso também. Então ela cuidou bastante do emocional. Nós sabemos que o tratamento da mulher com endometriose, nós temos que trabalhar o emocional também, o espiritual, o campo físico, atividade física. Então a Ediana foi muito disciplinada realmente em tudo isso, né? E aí o que acontece? 6 meses depois, você casou. 6 meses? Tu casou, amiga? Uns 7 meses. Depois dessa notícia, uns 7 meses depois. Aí por isso nós viramos comadre. Exatamente. Sou madrinha de casamento da Ediana. E esse vídeo só poder sair depois que ela der a notícia. Que ela vai dar a primeira mão pra vocês. Tô toda arrepiada já. E aí a Ediana casou em novembro, né? Não, casei em janeiro. Janeiro. E 3 meses depois. Toca as trombetas. Roda a vinheta aí. Roda a vinheta. 3 meses depois, gente. 3 meses depois, eu já estou aqui, ó, esperando um baby. Muito feliz, eu já tô me emocionando. E eu também. De verdade. Muito feliz, eu brinco até assim, como a menina disse, né? O tempo todo... Eu só estou sentada nessa cadeirinha porque Deus quis, né? Todo o tempo eu rezava pedindo a Deus a minha cura, rezava pedindo a Deus pelo dom da Ismênia. Então, assim, o tempo todo, essa parte da fé foi muito importante para mim, muito porque, como foi falado também, mexe muito o psicológico da mulher. E sempre foi meu sonho, né? Casar, ter uma família, né? Sempre foi meu sonho. Então, sempre quis muito. E aí, eu até brinco com a minha sogra, que sempre rezou muito, por isso eu digo, mas você rezou pra cedo demais, né? Porque a gente tinha imaginado... Foi muito rápido. A gente tinha imaginado pelo menos, assim, 6 meses, 1 ano de casado e com 3 meses. E, então, assim, eu me orgulho de ter, porque realmente eu duvidava de mim mesmo, né? Como eu disse, quando você entende, se torna mais fácil. Eu acho que o que melhor funcionou pra mim em relação à dieta... Era essa minha vontade de ser mãe e tudo, mas eu entender quando tu chegou com toda essa explicação, porque é muito difícil quando você chega assim, você tem endometriose, você tem que comer isso, isso e isso, e a pessoa sai lá com um monte de ponto de interrogação, né? Outra coisa é quando tu chega com toda essa questão, explica o que é que tá acontecendo ali no interno, então faz com que a pessoa queira fazer, rapaz, eu tenho que fazer isso aqui. Porque se eu não fizer, eu não vou realizar isso aqui, né? Então, e de fato foi muito isso, eu me orgulho. É uma coisa que eu fico feliz por ter, né? Por conseguir fazer, porque eu sigo fazendo. Hoje assim, né? Depois que a gente consegue, a gente fica assim mais... Agora ela tá grávida, ela tá se achando. Um pouco mais relaxadinha, mas enfim, ainda sigo fazendo, teve esse conhecimento, essa explicação em relação aos alimentos, né, leite, esses outros que inflamam muito, e aí tento evitar, então, de fato, mas é uma vitória. Sim. Está aqui o baby para contar a história. Próximo vídeo, aqui daqui uns 5 anos, ele participa desse... Ele participa do vídeo já falando. Oi, gente, tô aqui. Eu sou uma vitória. E é interessante isso, gente. Nós não estamos aqui dizendo que a cirurgia não é necessária, muitas vezes o medicamento... Não estamos aqui. Nós estamos aqui para dizer que a mulher ela precisa entender que o autocuidado, que a endometriose é uma doença inflamatória e ela precisa desinflamar, desintoxicar para o resultado de qualquer forma que aconteça. A Ediana, né, graças a Deus, nós conseguimos que ela não precisasse da cirurgia, fizemos a remissão da doença e ela tá grávida. Amiga... Você não tem noção, eu me emociono, de verdade. Eu já chorar. Esse é o primeiro vídeo, eu não posso chorar ainda. Então, mas você é a resposta de muita dedicação, de anos de estudo. Ai, não acredito. De verdade, de me cada vez mais me direcionar da minha missão de vida nesse mundo, diante daquilo que eu realmente escolhi para trabalhar. Sim, eu disse isso naquele textão, né? Eu disse assim, que realmente foi um agir de Deus, né? Que usou você como instrumento, né? Não só na minha vida, como na vida de várias outras pessoas. Isso é muito...
sinto orgulho de você agora. E esse, né, vocês não vão ver esses vídeos na ordem, mas esse é o primeiro vídeo deste canal e é com ela. Então eu tô muito, muito agradecida. Isso é um excelente presságio, teremos muita sorte. Sim, Deus está abençoando muito. Amém, amém. É isso. Parabéns, mais uma vez, eu já disse muita coisa e você sabe disso, é uma admiração fora do comum, né? Além de todo o amor separado pessoal, mas em relação à profissão, a gente conversa com a Ismênia que tá aqui no assunto roupa, essa roupa tá bonita, já é uma coisa mais, a gente vê o sentimento em relação à profissão, o sentimento desse cuidado, assim, o tempo todo, e não só comigo, porque eu tenho várias outras pessoas conhecidas como paciente, e assim, é muito bonito ver isso, é muito bonito você cuidar da vida de uma pessoa, né? Eu trabalho com sonhos, me orgulho também disso, que é algo muito bonito. Mas você cuidar, você ter essas respostas, assim, de realização. Então, eu só orgulho. Eu tô aqui me segurando para não chorar, porque eu quero um vídeo bem alegre e espontâneo. Porque nós somos assim, amiga. Eu lhe agradeço muito, de verdade. Esse é o primeiro de muitos filhos. Se Deus... não, peraí. Se Deus quiser, mas ao mesmo tempo com muita calma, vai dar tudo certo. Tua sogra, a oração dela, ela é a minha, viu? Tadiana, muito obrigada, de coração. Obrigada por ter acreditado nesse processo. E estamos juntas. Estamos juntas. Gente, muito obrigada. Você que ficou aqui até o final desse vídeo e esperar toda, né? E conferir esse resultado incrível que foi a ação, né, de uma dedicação, a ação de Deus nas nossas vidas. Então, se você gostou da história da Diana, se conectou, então se inscreve no meu canal, dá um like para você não perder esse conteúdo e muitos outros sobre endometriose e saúde da mulher. Vai lá no meu Instagram também, @ismenialinhares, que lá eu posto conteúdos diários. Aguardo você!